Geis, Geis, essa é a aula do oitavo ano? Carol, Oi. essa é a terceira série do médio. O oitavo é no último tempo que vai começar 11h30. Tá bom. Beijo. Beijo. Bom dia, terceira série, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como vocês estão? Bom Tô dia, bem. bem. Bem, muito bem. As famílias estão bem? Dentro do possível, né? A minha irmã outro dia me deu uma chamada. Eu perguntei, e aí, Gisele, tá tudo bem? E ela falou para mim, não é tempo de perguntar se está tudo bem. Claro que não tá tudo bem. Tá bom, desculpa. Então agora é dentro da medida do possível, todos bem? Continuar acreditando sempre. Eu vou precisar de voluntários. Eu pedi que vocês estivessem com o texto da aula 4. E eu vou precisar de voluntários porque eu não sei se eu vou conseguir compartilhar minha tela direto, porque a conexão está muito lenta e quando eu compartilho a tela, ou vocês não me ouvem ou eu não ouço vocês. Então, se pelo menos uns 3 alunos estiverem com texto, vai ser legal, porque aí eu quero fazer uma leitura com vocês dinâmica de um quadro que eu postei, uma tabela, né? Melhor dizendo, uma tabela que eu postei com vocês, que eu compartilhei com vocês sobre a questão do preconceito, da discriminação e do racismo. E aí, se eu tiver pelo menos 3 alunos, eu vou contextualizando e a gente vai fazendo uma leitura mais dinâmica, eu acho que fica bacana. Bom, ninguém mais pediu para entrar até o momento, daqui a pouco eu vou fazer a chamada. Quem quiser ficar com o seu áudio aberto, pode ficar. Se ativar a câmera também acho muito bom, me sinto menos sozinha. Vocês são tão bonitos, podiam deixar a câmera aberta. Duvido, professor. Nem pentei o cabelo. Mas quem sou eu para falar sobre cabelo penteado? O que está segurando é o headset aqui, ó. Então vamos lá. Ninguém mais pediu, vamos começar aqui. No texto, eu vou compartilhar a tela. Se começar a travar, aí eu paro o compartilhamento. Então, no texto, preconceito, racismo e discriminação. Essas são 3 palavras que a gente ouve falar muito no nosso dia a dia e que algumas vezes a gente acaba misturando os termos. E para vocês, né,
que estão aí. Vamos continuar pensando no Enem. Ele acontecerá, a gente ainda não sabe como e quando, mas ele acontecerá. Admitindo os colegas. É interessante que vocês conheçam a diferença entre esses textos. Bom dia, bom dia. Olá, bom dia. E que vocês tenham embasamento para poder falar sobre esses assuntos, não confundindo os termos. E até para o nosso dia a dia mesmo. Você saber reconhecer quando uma pessoa está cometendo um ato de preconceito, de racismo, de discriminação ou tudo junto, né? O preconceito é uma opinião percebida sobre determinado grupo ou pessoa, sem qualquer informação ou razão. O racismo é a crença de que existiriam raças superiores às outras. Já a discriminação é a ação baseada no preconceito ou no racismo, em que o indivíduo recebe um tratamento injusto apenas por pertencer a um grupo diferente. E aí a gente tem algumas formas de discriminação que a gente vai classificar mais para frente, ok? Bem, o compartilhamento está funcionando direitinho, então vou fazer o seguinte, eu vou dizer significado. Aí eu preciso de um aluno para ler o preconceito, outro para ler o racismo e outro para ler a discriminação. Vamos lá, voluntários? Eu leio o preconceito. Quem falou que vai ler não apareceu para mim. Alexandre. Alexandre. Mais quem? Vamos lá, gente. Fabiano. Lê para mim. Cauã. Clara. Oi, professora, eu leio racismo. Clara, e racismo. E discriminação. Luana. Ana Clara, Manabe. Ah, tá bom, professora, eu vou ler. Obrigada. Então, vamos lá. Significado. Preconceito. Eita, calma aí. É para ler, tipo, a fileira inteira? Você vai ler o significado, preconceito. O preconceito é uma opinião. Aí depois motivo, resultado. Depois primeiro a gente vai ler preconceito, racismo e discriminação. Ah, sim, Aí, sim. se necessário, a gente faz alguma reflexão e depois eu falo o motivo e quem for do preconceito, lê o preconceito, quem for do racismo, racismo, discriminação, discriminação. Ah, sim, entendi, Tá bom. Então, vamos lá. Preconceito. Significado de preconceito. O preconceito é uma opinião feita de forma superficial em relação a determinada pessoa ou grupo, que não é baseada em uma experiência real ou na razão. Essa palavra, pré-conceito, ou seja, um conceito prévio, um conceito feito sem o conhecimento próprio, sem se apropriar do conceito. Você pode mudar a sua opinião com relação a um pré-conceito. Eu tinha preconceito com relação à Umbanda. Depois que eu conheci a Umbanda, eu passei mesmo não acreditando, mesmo não sendo a minha fé, eu deixei de ter este preconceito porque eu conheci a respeito desta religião. Ok?
Ok. Racismo, significado. O racismo é a crença de que os membros de uma etnia possuem características, habilidades ou qualidades específicas desta etnia e, portanto, seriam uma raça superior às outras. Ok? Alguém quer falar sobre o racismo? Por que a gente diz que o racismo é uma crença? É uma crença porque as pessoas tomaram aquilo como verdade, elas acreditam. E apesar dessa palavra crença, ela está também associada à religião, essa crença de que o racismo, né, essa crença do racismo, de que as pessoas de outra raça são superiores ou inferiores, ela é uma crença limitante, tanto para quem acredita nela, tanto para quem é julgado por ela. Ela se torna uma crença limitante. O que é uma crença limitante? É aquela que impede a pessoa de crescer, de evoluir. Então, uma sociedade racista é a sociedade que tende a não evoluir. Discriminação, significado. A discriminação refere-se ao tratamento injusto ou negativo de uma pessoa ou grupo, por ela pertencer a certo grupo, como etnia, idade ou gênero. É o preconceito, o racismo em forma de ação. Ok, então assim, toda pessoa que é excluída de um determinado grupo, ela está sendo discriminada, independente do motivo. Então, a discriminação, ela pode acontecer até mesmo se você não pensa, por exemplo, na acessibilidade. Se você não pensa que você tem cadeirantes e que esses cadeirantes precisam ter acesso a um prédio, se você pensa em colocar por exemplo, você constrói um prédio, você coloca um elevador de última geração que você só precisa falar, você não precisa apertar os botões, você não precisa clicar em lugar nenhum, basta você falar, você dar uma ordem ao elevador, mas você não tem acessibilidade. E as pessoas que não falam, e as pessoas que não ouvem, como é que elas vão utilizar aquele elevador? Então, isso também é uma forma de discriminação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Vamos lá, Alexandre. Motivo que leva ao preconceito. Baseado na ignorância ou em estereótipos. O que é estereótipo, gente? Alguém pode falar? Eu sabia o significado, mas eu não lembro, não. Vamos aí fazer a análise semântica da palavra, então. Estereotipos. A forma como você vê a pessoa externamente, o tipo, né? Então, aquela velha história de não se conhece um livro pela capa. E a ignorância. E aí a gente pode classificar a ignorância de duas formas. Primeiro, a ignorância de quem não tem conhecimento mesmo. A pessoa nunca teve conhecimento a uma determinada informação. Então, ela é ignorante. Ou aquela pessoa que não quer ter acesso a nenhum conhecimento. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar e pronto. Né? Motivo de racismo, Clara. É o resultado do preconceito
causado pela antipatia e pelo ódio a pessoas com diferentes cores de pele, costumes, tradições, idioma, local de nascimento, etc. Ok. Como algumas pessoas falam, né, assim, o racismo não é o meu local de fala. Não, o racismo não é mesmo o meu local de fala. Eu não, depois assim de estudar um pouquinho, eu não me acho em condições de falar sobre o racismo. Para começar, eu não sou negra. E eu acredito que eu tenho certeza absoluta que sentir o racismo literalmente na pele deve ser muito ruim. Agora, observo em alguns momentos um preconceito gerado pelo racismo, aonde pessoas que deveriam se ajudar, elas se discriminam. Por exemplo, algumas falas que são exageradas dentro de alguns grupos e começam a se discriminar. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando sobre a questão da opinião da religião com relação ao negro, que o negro nunca deveria ser evangélico, porque a religião cristã ou católico, porque a religião cristã, o cristianismo de maneira geral, ele rompe com a cultura que é afrodescendente. Ele vai contra esses valores de uma religião que seria uma religião pura, de um contato com a natureza, com os deuses, com os orixás e por aí vai. Então, um processo de discriminação entre pessoas que deveriam estar falando o mesmo discurso. Então, a gente precisa também tomar cuidado com relação a esse preconceito, né, que ele está surgindo entre grupos que deveriam se ajudar. Consegui me fazer entender? Sim. Motivo, discriminação. Vamos lá, Ana Clara? Oi, tá. Pode ser causada pelo racismo ou preconceito para com pessoas de diferentes idades, gênero, raça, habilidade de orientação sexual, educação, estado civil ou antecedentes familiares. Isso aí. Então, a gente vê várias formas de haver discriminação. Qualquer motivo pode ser motivo para gerar discriminação. Basta que um determinado grupo ou uma determinada pessoa tenha racismo ou preconceito por um outro grupo ou por outra pessoa. Alguém quer falar? Se quiser falar, só destravar o microfone e falar, tá bom? Resultados. Resultados com relação ao preconceito, Alexandre. Pode resultar em racismo ou discriminação de um determinado grupo. Ok. Resultados com relação ao racismo, Clara? Normalmente, o resultado é discriminação ou preconceito com base na etnia, causando efeitos adversos como escravidão, guerras e xenofobia. Ok. Resultados com relação à discriminação, Ana Clara? Conduz à rejeição, a rejeição e exclusão de um certo grupo de pessoas, assim como causar o bullying, segregação, exclusão social, etc. Isso a gente vê acontecer toda hora, né? Manifestação com relação ao preconceito, Alexandre? Como crença.
Com relação ao racismo, Clara? Como crença. Com relação à discriminação, Ana Clara? Ação. Como crença, por que a diferença? Por que com relação à crença e à ação? A crença, eu falei que é algo em que as pessoas acreditam. Ela pode acreditar, ela pode ter aquele conceito, ela pode viver dentro de um determinado paradigma, mas ela não parte para a ação, tá? E a ação propriamente dita é quando a gente vê concretizar questões que estão intimamente ligadas à crença das pessoas no preconceito ou no racismo. Coisas que ainda existem até hoje. Você tem um elevador social e você tem um elevador de serviço. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, mas deu uma travada. Deu uma Sim. travadinha, né? Você tem um elevador social e você tem um elevador de serviço. O elevador de serviço é para você entrar com móveis, com compras, para você... Aqui no meu prédio, por exemplo, cachorro só é permitido no elevador de serviço. A gente não pode descer com cachorro no elevador social. Mas não está escrito em momento nenhum que a empregada doméstica tem que entrar pelo elevador social. Que alguém que vem fazer um trabalho na sua casa e que não está portando um equipamento, uma bolsa que está ocupando muito espaço no elevador social, é obrigada a entrar pelo elevador de serviço. Se você obriga uma empregada doméstica, uma cuidadora, seja lá o que for, a entrar no seu prédio e utilizar o elevador de serviço, você está cometendo um ato de discriminação. Ok? Natureza. Quanto à natureza, o preconceito, Alexandre? Não consciente. Com relação ao racismo? Consciente e não consciente. Com relação à discriminação? Consciente e não consciente. Com relação ao... O que é essa questão de consciente e não consciente? Como eu falei anteriormente, o pré-conceito, ou seja, você tem um conceito antes de conhecer. A gente entende que a natureza leva a tua falta de conhecimento a gerar um preconceito. E a partir do momento que você conhece, que você se abre a conhecer, esse preconceito se desfaz. Com relação ao racismo, você tem ou não aquela mística com relação a... Oi? Alguém está falando? Você tem ou não aquela mística com relação ao racismo? Por quê? Foram feitas algumas pesquisas e observações com relação a crianças, por exemplo. Em alguns países da Europa, crianças desde muito pequenas, elas já tinham um comportamento discriminatório ligados ao racismo. Em outros países, onde você tem a miscigenação cultural muito maior, você tem um nível menor entre as crianças de atos discriminatórios com relação ao racismo.
O que quer dizer isso? Que desde pequenas as crianças são orientadas a ter ou não um comportamento discriminatório. Isso não faz parte da natureza delas. Deu para compreender? Aham. Ação legal. Deu. No Brasil, com relação ao preconceito, Alexandre? Não pode ser levado à justiça, pois não representa uma ação. Com relação ao racismo, Clara? Pode ser levado à justiça de acordo com a Lei 7.716/89. Com relação à discriminação, Ana Clara? Pode ser levado à justiça de acordo com a Lei 7.716/89. Ou seja, ninguém é preso por preconceito. Preconceito é uma coisa que a pessoa tem guardado dentro dela. É até estranho dizer, mas a pessoa tem o direito de ter preconceito de alguma coisa. Ponto. Agora, a partir do momento em que ela vai para a ação, comete um ato de racismo ou discriminação, aí ela pode responder a ações legais. E ela nem precisa estar falando diretamente para alguém. Se eu gravo um vídeo na internet e faço comentários a respeito do que eu acho, e esses comentários tiverem um cunho de discriminação ou de racismo, já é o suficiente. Ok? Para a gente fechar, com relação a um preconceito, a um exemplo de preconceito, Alexandre. Uma pessoa achar que alguém com obesidade não emagrece apenas porque é preguiçosa. Com relação ao racismo, Clara? Uma pessoa ser considerada mais violenta apenas pela cor da pele. Com relação à discriminação, Ana Clara? O fato de homens e mulheres receberem salários diferentes para realizar o mesmo trabalho. Ok. E aí a gente tem, obrigada, tá bom? Para vocês três. E com relação, nós temos aqui o que é o preconceito, e aí o conceito, né? O conceito de preconceito, e falando um pouquinho sobre alguns tipos, além do racismo, nós temos, por exemplo, o machismo. A crença de que as mulheres são menos capazes do que os homens. A homofobia, apatia, desprezo, preconceito, aversão ou ódio à homossexualidade, ou pessoas identificadas ou percebidas como lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros. Discriminação religiosa, valorização ou menosprezo de uma pessoa ou grupo por causa da sua crença. Depois nós temos o que é o racismo. E aí, algumas formas clássicas de racismo, né? Que incluem a discriminação racial, separação de pessoas através de uma divisão social. Vocês devem conhecer, com certeza, aquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Não? Ninguém conhece? Claro. Sim. Todo Mundo Odeia o Chris é muito interessante para ver com relação, assim, principalmente nos Estados Unidos, mas muita coisa a gente percebe aqui no Brasil também, com relação a essa discriminação. O jeito que a professora fala com ele, a questão da escola de negros, escolas de brancos, né? E é uma sátira. O próprio Chris faz uma sátira em cima dele mesmo, porque é ele que escreve a série. Não o Chris, o ator, né? Mas o Chris, acho que é Chris Brown, né? O nome dele, se eu não estiver muito enganada. Ele faz uma sátira em cima de coisas que ele viveu. Racismo institucional, que é a discriminação racial por parte
de grandes organizações com o poder de influenciar a vida dos indivíduos, governos, corporações, religião e outras instituições, inclusive educacionais. Racismo nos direitos civis, que inclui a disparidade histórica, econômica ou social causada pelo racismo passado, afetando a geração atual, e em atitudes racistas e ações inconscientes dos membros da população em geral. E aí é o que se discute muito ainda hoje no Brasil, essa questão das cotas. Muita gente discute em cima dessa questão do racismo nos direitos civis, ok? Discriminação, e aí a gente tem um ampla possibilidade de discriminação. Eu acho que hoje em dia qualquer coisa é motivo para discriminação. Tem pessoas que realmente fazem de tudo, né? Principalmente na internet tem uma nomenclatura, né? Haters agora, não é isso? São as pessoas que entram para ofender os outros e discriminar, seja lá por qual motivo. Ok? Ok. Deu tempo, né, professora? Deu. Eu só preciso fazer uma chamada aqui bem rapidinho, tá? Alexandre. Tranquilo, tranquilo. Andrew. Tá bom. Presente. Presente. Ana Clara. Está presente, me ajudou. Presente. Clara também está presente. Fabiano está presente, mas não falou nada. Fabiano está aí? Fabrício. Já vai deixando o microfone aberto, gente. Vai respondendo, pode ir saindo conforme responder. Fabrício. Giovana. Tô aqui. Giovanni. Tá aqui, professor. Iron. Tá aqui, professor. João Marcelo. Luana. Lucas Gama. Pessoal, se não responder, falta, hein? Lucas Dias. Presente. Luciano. Presente. Maria Eduarda, as duas. Cardoso, tá aí? Lourenço. Miguel. Manabe. Presente. Guimarães. Vinícius. Iana. Cauã. Ok, pessoal. Tchauzinho. Obrigada.